Olá, meus alunos, vamos lá para a nossa aulinha de ciências, a última aula da segunda-feira, né? E nós vamos retomar o estudo do sistema cardiovascular, certo? Então, o que é o sistema cardiovascular ou circulatório, né? Ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, certo? Nós já vimos isso na aula seguinte, né? É, e esses vasos sanguíneos são os responsáveis pelo transporte dos nutrientes que a gente faz na digestão, né? E como o gás oxigênio e o gás carbônico que é distribuído para o nosso corpo, ok? Os principais vasos sanguíneos são as veias, as artérias e os vasos que a gente chama de capilares, tá? Eles são semelhantes, eles parecem com pequenos fios, né? Que cada um desempenha uma função e cada um tem uma cor dentro desse sistema que nós temos chamado de sistema cardiovascular ou o sistema circulatório. O coração nada mais é do que uma bomba. O coração nada mais é do que um músculo, né? E ele funciona como se fosse uma bomba, que ele fica e que se contrai, abrindo e fechando, para que o nosso sangue circule, tá? E o nosso coração, ele é formado por átrios e ventrículos, tá? Ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. É a formação básica do nosso coração, ok? O nosso sangue também, ele é composto pelo que nós chamamos de hemácias, né? Glóbulos vermelhos, certo? E qual é a função dessas hemácias? Ela transporta o oxigênio e o gás carbônico para o nosso corpo, né? Nós temos os glóbulos brancos, é aquele chamado dos leucócitos, que é aquele que trata da nossa defesa, da defesa do nosso organismo. Quando algum corpo estranho, né, ou alguma doença, ela quer se instalar dentro do nosso organismo, são os glóbulos brancos ou os leucócitos que combatem essa doença, tá? Principalmente se é doença relacionada ao sangue. Nós temos também as plaquetas, né? Que são as células que são responsáveis por fazer parar aquele sangramento que a gente tem. Quando a gente se machuca e sangra, as plaquetas agem como se fosse uma torneirinha para que o sangue deixe de jorrar, tá? E temos ainda o plasma, que é a parte líquida do sangue, aquela cor vermelha que nós temos, tá? Nós falamos sobre os batimentos cardíacos, né, do coração em uma pessoa adulta, quantas vezes ele bate por dia, consequentemente, quantas bate por ano, quantas bate por mês, certo? Nós vimos que eles batem 100 mil vezes por dia, né? Em torno de 5 litros de sangue diariamente para o nosso corpo. E aí, quantas vezes ele bate por ano, quantas vezes ele bate por mês? Isso é um coração saudável, viu? De uma pessoa adulta. Para que você consiga saber quanto tempo seu coração bate, você pode multiplicar o seu número pela sua idade, ou seja, o número de batidas do coração pela sua idade. E aí falamos sobre transfusão de sangue, que é uma coisa muito importante, né, nos dias de hoje. Por quê? Porque a transfusão de sangue pode salvar vidas, certo? Ou seja, às vezes alguém está precisando de um tipo de sangue e esse sangue ele tem que ser feito através de doação voluntária. Aqui em Sergipe a gente tem o Hemose, que é o centro de referência para a transfusão de sangue, é o centro de transfusão de sangue aqui do nosso estado. Então, quem tiver interesse em doar sangue para ajudar o próximo pode ir no Hemose. Agora, tem como é que eu posso dizer? Não é todo mundo que pode doar, vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas que precisam ser observadas para que você possa ser um doador. Criança não pode, só pode a partir dos 15 ou 16 anos doar sangue, certo? Pessoas que já teve hepatite não podem. Pessoas
que têm doenças pré-existentes, ou seja, que são pessoas que têm doenças do coração, que tem problemas nos rins, ou seja, aquela doença que a pessoa já tem, que não tem cura, ela também não pode ser doadora. Pessoas que beberam, né? Ela só pode doar depois que o efeito do álcool passe, e tem outros impedimentos para que doe sangue. Mas se você é saudável, né? Não tem nada, você pode sim ser um doador de sangue, tá bom? Nós temos 4 tipos de sangue: o A, o B, o AB e o O, tá? Tem sangue que são chamados de receptores universais, porque eles recebem de todo mundo. E que tipo de sangue é esse? O O. O O, ele é um receptor, né? Ó, cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo. Aqueles que têm sangue do tipo AB, desculpem, é o AB, ele é um receptor universal. Por quê? Porque ele recebe de todo o sangue, recebe do A, recebe do B, recebe do AB e recebe do O, tá? Então, chamamos de receptor universal, tá? E os doadores universais. E quais são os doadores universais? O O, tá? Ou seja, o O, ele doa sangue para todo mundo, mas só recebe dele mesmo, certo? No livro de vocês tem uma tabelinha indicando isso, tá? E se você sabe qual é o seu tipo sanguíneo, se não souber, faz um exame para descobrir esse tipo sanguíneo, ok? Nós devemos ter alguns cuidados para que a gente tenha um sistema cardiovascular, o circulatório, que funcione da maneira correta. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos levar uma vida saudável, praticar atividades físicas, comer alimentos que sejam saudáveis, não comer muita gordura, muito óleo, porque isso faz mal ao coração, que é o órgão principal do nosso sistema cardiovascular. Então, gente, nós devemos comer frutas e verduras, evitar consumir diariamente refrigerante, bebidas alcoólicas, batata frita e sanduíches. Preferir frango e peixe a carne vermelha, chamada carne de boi. Reduzir o sal e alimentos gordurosos. Não é que a gente não possa comer, mas a gente tem que comer em menor quantidade. Nós devemos comer mais coisas saudáveis, tá? Controlar a pressão arterial, né? Que uma pressão arterial boa, dita boa, normal, é aquela que quando você afere, nós temos 12/8, tá? Não fumar, porque o cigarro é o grande vilão do coração. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, as nossas aulas estão encerradas. Amanhã, terça-feira, dia 20, retornaremos com mais uma sessão de aulas, certo? Espero que nós tenhamos uma semana proveitosa. Boa semana a todos e até amanhã, com fé em Deus.